Dando sequência à nossa programação, iniciaremos com a palestra O Fundo de Assistência Médica do Município de Pelotas, um case de sucesso. Convidamos ao palco Franciane Pinho Reimundo, enfermeira graduada pela UFPEL, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, pós-graduada em Gestão Hospitalar e Auditoria de Serviços de Saúde e diretora técnica do Fundo de Assistência Médica do Previpel. Seja bem-vinda, a palavra está à disposição. Bom dia. Meio nervosa, porque eu não gosto muito de falar para o público. O passador. No momento, então, eu sou diretora técnica do Fundo de Assistência Médica, conhecido como FAM. E vou apresentar, então, o que a gente oferta do Fundo de Assistência Médica. É para baixo ou para... Então, o FAM é um fundo de assistência médica, que é um instrumento de gestão destinado à prestação de assistência à saúde dos servidores públicos municipais de cargo efetivo do município de Pelotas. Nós temos as nossas regras próprias, não somos regulados pela ANS e caracteriza-se como uma política pública de caráter assistencial, organizada, regulamentada e financiada de forma compartilhada. Então, o FAM ele é composto das seguintes fontes de receitas: 2% de responsabilidade do servidor e 2% da conta do ente federativo. No contra-cheque de vocês, então, dos servidores, a rúbrica 285 é o que é o destinado 2%, então, de arrecadação para o Fundo de Assistência Médica. Nós, então, temos a nossa legislação, como o Renato falou anteriormente, né, na Lei 1984, de 7 de julho de 72, foi criada, então, a Caixa de Pensões dos Servidores Municipais de Pelotas, que era o Fundo de Assistência Médica, então, que é utilizado como custeio de programa. A Lei 4.457, 17 de dezembro de 99, instituiu o Previpel, que inseriu, então, uma das competências da autarquia no seu artigo 6º, a administração, então, do Fundo de Assistência Médica. As leis, então, depois o Leandro vai se aprimorar e vai falar mais a fundo. E, então, quem tem direito ao FAM? O servidor público municipal, que adquire o direito à utilização após a efetivação de 3 contra-cheques mensais consecutivos. São beneficiários, então, do fundo servidores públicos municipais ativos, servidores inativos, pensionistas e seus dependentes, legais conforme a legislação. O que é, então, necessário para contribuinte se cadastrar ao Fundo de Assistência Médica? Já que possui ali os 3 contra-cheques com a rúbrica 285, desconto, fornecer, então, lá na sede mesmo do Previpel, no atendimento RG ou a CNH, né, um documento com foto. A foto atual pode ser enviada pelo WhatsApp, sem problema nenhum, e um comprovante de residência e um número de telefone. Quem, então, pode ser dependentes do FAM? Filhos até um dia antes de completar 24 anos, enteados, que tenha uma lei para o enteado com algumas regulamentações próprias, então, para poder colocar ele como dependente, cônjuge, esposo ou esposa, companheiro ou companheira, pais, salvo se não tiver nenhum dependente e idade superior a 60 anos, que possua renda mensal inferior a um salário mínimo e que comprove a dependência, então, financeira desse servidor, né? Que o servidor, então, cuida do pai e da mãe. E uma avaliação também tem que passar pela avaliação prévia, tanto do FAM como da Previdência. Então, esse aqui eu vou pular aqui, acho que ficou no lugar. Vou falar primeiro dos benefícios e coberturas. Então, o que a gente oferta para o servidor?
A partir do dia 1º de abril, nós vamos estar com uma IN nova. Então, a partir do dia 1º de abril, vai mudar o limite anual de cobertura que ofertamos. De 6.000 vai passar para 6.600 por matrícula. Essa vigência desse limite que nós ofertamos de cobertura, ela é válida de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Quando vira o ano, é renovada 6.600. A internação, ela contempla, então, para a internação hospitalar, alguns exames e procedimentos também, como endoscopia, colonoscopia, biópsia guiada por ultrassom, cirurgias em consultórios, capsulotomia, fotocoagulação. No momento que passou os 6.600 da cobertura que ofertamos, nós damos um limite máximo de financiamento em consignação de 55.000. Esse valor também aumentou, era até 50.000, agora passou para 55.000 a partir do dia 1º de abril. Também por matrícula para as internações. Aí, no caso, então, não tenho mais a cobertura, né? Como proceder? Os valores poderão ser consignados em folha, respeitando o limite de 10% a 30% da remuneração previdenciária, conforme a instrução normativa vigente, essa a partir do dia 1º/4, que também vai, nessa parte, foi modificado. O percentual de desconto, então, até 2 salários mínimos, vai ser descontado 10%. Acima de 2 a 3 salários mínimos, 15%. Acima de 3 a 4 salários mínimos, 20%. E acima de 4 até 5 salários mínimos, 25%. E acima de 5 salários, então, terá um desconto de 30%. Então, o fluxo do nosso processo tem o atendimento, né? Estamos em março. Então, a pessoa foi lá, realizou algum procedimento cirúrgico, algum atendimento no mês de março. Aí passa no segundo mês, então, em abril, ele passa para um processo de auditoria de contas e análise de recursos e de glosas, né? Então, tem toda a nossa equipe do FAM que avalia todas as contas de todos os servidores que passaram por algum credenciado nosso. E no terceiro mês, então, tem um desconto em folha, né? A consignação. Outra questão também que vai mudar a partir do dia 1º de abril é o financiamento de OPME. Hoje nós dávamos um aporte trimestral de 50.000. Esse valor vai passar para 100.000, também com algumas regras. Temos a cobertura de até 80% do valor do procedimento, né? E um teto por matrícula que será de 25.000, porém tem um critério que é sujeito à margem consignável e à faixa salarial do servidor. A cobertura é 80%, né, do valor, e os outros 20% tem que dar de entrada. Isso quando utilizar alguma OPME em alguma cirurgia. A OPME ela não entra em conta. E as especialidades, então, que nós ofertamos, como o Renato também mencionou anteriormente, nós temos médicos, especialistas, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, hospitais, nós temos o Clinicamp, Miguel Pilcher, o São Francisco, a Santa Casa e o Espírita. Então, de pronto atendimento, nós também temos o São Francisco, Miguel Pilcher, e agora, o ano passado, no finalzinho do ano, acrescentamos também a Santa Casa com pronto atendimento. Laboratório de análises clínicas, laboratórios patológicos, serviço diagnóstico por imagem, serviço diagnóstico por imagem odontológico, serviço diagnóstico por vídeo, serviço diagnóstico de cardiovascular, serviço diagnóstico oftalmológico. Também agora nós credenciamos oftalmo Pampa em mais 2 especialidades. Consultório médico sem agendamento prévio, né? O Prontocor, serviço de medicina nuclear e serviço de hemodinâmica. Então, aqui também vai ter alguma alteração a partir do dia 1º de abril na nova IN, tá? As consultas de R$ 90,00 vai passar a R$ 100,00. Assim como o PA, nós temos também o PA obstétrico no Hospital Miguel, no HU, em São Francisco. A consulta também vai passar a R$ 100,00. Nutricionistas, a R$ 82,00. Porém, a consulta de pronto atendimento ela vai ter uma alteração significativa. Vai terminar aquele urgente e não urgente. Para quem é servidor, que costuma ir no pronto atendimento, sabe que isso para nós é uma dor de cabeça, principalmente quando passa por as auditorias. Às vezes o paciente vai lá,
está com uma urgência e o médico diz que não é urgente no ponto de vista do médico. Então, aquilo é um ato médico, nós não temos como interferir, né? Então, a gente resolveu tirar. Então, o que vai acontecer? O servidor ele vai ter direito a uma consulta no pronto atendimento também. Assim como as 2 consultas eletivas, ele vai ter direito a uma consulta no pronto atendimento. Tá, fui lá no pronto atendimento em abril, utilizei no dia 10 de abril, fiz uma consulta no pronto atendimento. Dentro das 48 horas, nós consideramos retorno. Após isso, seria uma nova consulta, podendo ser utilizada, então, das consultas eletivas médicas. Passado também as consultas eletivas médicas que se utilizou, as consultas de pronto atendimento também vão poder ser utilizadas os bônus. Lembrando, então, que nós temos as 5 consultas bônus anuais, tanto para consultas médicas eletivas, pronto atendimento ou pro odontológico. Reabilitação, então, nós temos fisioterapia. Vamos acrescentar que a gente ouviu muitos servidores, né? Fonoaudiólogo, terapia ocupacional e vamos acrescentar psicologia também. Só que essas 3 que vão ser novas, nós precisamos abrir um edital. Então, a partir do dia 1º de abril, nós vamos lançar um edital para ter as pessoas credenciadas. Então, isso vai levar um tempo ainda ter as pessoas qualificadas trabalhando conosco e se credenciando. Vai ser com coparticipação, assim como a fisioterapia, que aumentou o valor. Então, fisioterapia R$ 30, 3 vezes por semana, né, com coparticipações, a fonoaudiologia 60, terapia ocupacional 60 e psicologia R$ 60 também. Vão ser destinadas 2 consultas por mês, liberadas. Saúde bucal, então, odontologia, também aumentou para R$ 60 o valor, 2 vezes ao mês, né, de procedimentos que vocês têm direito. Regra de cancelamento, né? De consultas. Marquei uma consulta eletiva. O cancelamento, então, deve ser dentro de 24 horas. Caso não seja feito dentro desse prazo, vai ser contabilizada a consulta e o servidor, então, vai ter que pagar. Antes ele pagava 100% e agora teve uma alteração também. Então, falta sem aviso prévio ao credenciado, gera ressarcimento de 50% do valor da consulta, mais os tributos. Vai ser descontado, vai seguir a mesma forma, direto em folha de pagamento, no mês subsequente. Então, como eu já tinha falado anteriormente, atendimento de urgência e emergência vai sofrer alterações agora no próximo mês. A primeira consulta do mês, cobertura 100% integral por nós, né, do fundo. A partir da segunda consulta do mês, a batida das consultas eletivas mensais e ou bônus anual. Após esgotar as cotas, o valor será integral, descontado em folha no mês subsequente do servidor. Taxas, materiais e medicamentos no pronto atendimento não possui cobertura e segue a mesma função sendo descontada no próximo mês. As regras específicas, então, de coberturas odontológicas seguem a mesma. Consulta e a limpeza uma vez a cada 6 meses. A restauração, extração simples, extração do siso, que é o terceiro molar, nós damos cobertura de R$ 300, com participação de 50%, o servidor paga metade via consignação. Vamos acrescentar agora na IN tratamento de canal, financiamento de até 1.200, exige autorização prévia, né, tem que ir lá com o pedido, com a solicitação, então, ir no atendimento para liberar. E desconto em folha no mês subsequente. Então, também teve uma alteração no artigo 12 da IN. Mediante a inclusão de dependentes com menos de 2 anos de idade, será garantido o direito de uma consulta na primeira semana de vida, no primeiro, segundo, quarto, sexto, nono, 12º, 18º, 24º mês de vida, não sendo tais consultas computadas, então, no limite de consultas médicas mensais. Exames em laboratórios credenciados, a cobertura de exames será de 50%. O servidor paga os outros 50% diretamente ao serviço, né, ao credenciado. Mantemos o limite de 220 unidades de exames por matrícula anuais. Excedido o limite, então, a cobertura do usuário será paga integralmente lá direto no credenciado.
Aqui também teve uma alteração, tá? No diagnóstico por imagem, a cobertura de 50% pelo FAM, sendo os demais 50% pagos diretamente pelo usuário ao credenciado no ato do atendimento. Por que foi alterado? Por imposto de renda, que assim vocês conseguem na hora a nota fiscal e pode ser deduzido no imposto de renda, porque tinha sempre essa função que quando ia tudo para o FAM, não conseguia ser, então, coberto por vocês no imposto de renda. Campanhas preventivas, o Outubro Rosa e o Novembro Azul, nós damos cobertura integral, garantindo, então, 100% de consultas eletivas no Outubro Rosa. Como ginecologista e mastologista, não é computado nas consultas eletivas. Os exames também, nós vamos dar, começamos o ano passado com essa campanha e vamos manter. Mamografia, ultrassom mamário e Papa Nicolau, né, o pré-câncer, também 100% gratuito no mês de outubro. E, então, o nosso objetivo é incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce, ampliar o acesso de benefício aos exames. Então, para as mulheres, um pouquinho antes do mês de outubro, vocês já podem ligar para o médico de vocês, para a ginecologista, já deixar agendada a consulta de vocês no mês de outubro, que vai ser 100% financiada pelo FAM. Mesma coisa no Novembro Azul, os homens também podem ligar para o médico de vocês, já deixar a consulta em novembro já marcadinha, com clínico geral ou com urologista, não vai ser computado nas consultas eletivas. Os exames ofertados nessa campanha sem custo vai ser o PSA e ultrassonografia de próstata. Nossos canais de atendimento, nós temos o atendimento ali do FAM, pelo WhatsApp, do credenciado e da Previdência. Se alguém quiser anotar, vou deixar um pouquinho nessa tela. Alguém tem alguma dúvida? Essa nova IN nós construímos junto com o Conselho Deliberativo, veio várias demandas, né, dos próprios servidores, então a gente tentou escutar e tentar modificar e trazer mais benefícios, sempre também cuidando, porque o nosso lastro, se ele não for, nosso dinheiro, né, que o FAM tem, se ele não for bem cuidado, esse dinheiro se evapora muito rápido. Então, por isso, nós temos algumas regras, algumas exigências, que é para manter todo mundo, assim, dos servidores que contribuem, poder utilizar, né? Os canais de informações, nós temos o site do Previpel, Instagram e Facebook. Acompanhe sempre o nosso site, ele está sempre atualizado. As fotos e tudo dos eventos também a gente coloca ali, todos informativos, sempre está atualizado. Investir em saúde é valorizar aquilo que temos de mais essencial, que são as pessoas, né? Então, é importante vocês se cuidarem dos familiares de vocês, porque isso é o nosso bem mais precioso. É isso. Obrigada pela apresentação. Convidemos para a entrega de um mimo em nome do Previpel o presidente Renato Abreu. Só assim.